Olá, esta é a primeira aula do Caderno da Cidade para os alunos do sexto ano do ensino fundamental. Dando sequência à atividade que nós fizemos na atividade diagnóstica, nós vamos fazer algumas páginas do Caderno da Cidade que tem a ver com as operações básicas matemáticas. Quais são elas? Mais, menos, vezes dividir, falamos popularmente, mas o nome correto é adição, subtração, multiplicação e divisão. Então, nós vamos ter uma sequência de atividades que tem a ver com o aprofundamento das operações básicas, tá? Bom, então a primeira atividade está na página 8 do Caderno da Cidade. Para quem não retirou esse caderno na escola, eu vou colocar a versão PDF e nas instruções da aula. E não precisa copiar os textos, obviamente, né? Você pode fazer uma organização através de página, por exemplo, página 8, atividade 1, e colocar a resposta lá que você venha achar que é a correta, tá? Então tem uma sequência de atividades que vai falar sobre as operações básicas. Então vamos ler e aí vamos responder as atividades. A alimentação e saúde. Ana e João acharam informações sobre o aumento de peso na população jovem brasileira. Eles assistiram a um filme e ficaram impactados com as informações sobre alimentação e saúde e usaram as operações básicas para resolver algumas situações com as informações encontradas. Atividade 1. Ana e João leram no celular que o Brasil vem enfrentando um aumento expressivo de sobrepeso e obesidade nas crianças, assim como outros países do mundo. Depois assistiram um filme denominado Muito Além do Peso, do Instituto Alana. Este link tem no YouTube, eu vou deixar para vocês, caso se vocês queiram assistir, para se aprofundar aí no tema. Tem o link lá embaixo, é um documentário de mais ou menos, não chega a 1h30, falando sobre esta situação da obesidade e sobrepeso em crianças no Brasil. Bom, mas dando sequência aqui, da atividade 1, item 1. Ana e João sabem que é importante alimentar-se bem. Eles descobriram, assistindo o filme Muito Além do Peso, que os médicos recomendam uma alimentação com cerca de 2.200 quilocalorias, que a abreviação é K, que é a abreviação de quilo, cal, por dia. Eles leram informações do IBGE. IBGE significa Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que os adolescentes consomem 188 quilocalorias a mais do que o recomendado pelos médicos. Quantas quilocalorias os jovens consomem segundo o IBGE? Bom, então para ter uma alimentação saudável, segundo o documentário, você tem que consumir 2.200 quilocalorias por dia. E aí, segundo o levantamento feito pelo IBGE, os adolescentes consomem 189 calorias a mais. Então, a mais já está falando que a gente tem que fazer, não é? Para responder isso, nós vamos fazer o seguinte: nós vamos somar o número de calorias que é o recomendável, mais o valor que eles ultrapassam aí. Então, tranquilo, né? A adição é bem tranquilo de fazer. Faça aí, já dá a resposta. Atividade 2, que está na página 9. Preocupada com a alimentação de sua filha, a mãe, Diana, levou-a a uma nutricionista, a qual explicou que devemos ingerir diariamente alimentos de diferentes grupos. Sua mãe
passou a preparar um cardápio com 3 tipos de grãos. Os grãos são feijão carioca, que é o feijão comum que a gente come diariamente, ou muitos comem, lentilha e feijão preto. 4 tipos de frutas: abacaxi, melancia, banana e maçã. E 3 tipos de legumes: cenoura, batata e beterraba, certo? Bom, continuando, o item 1. De quantas maneiras diferentes a mãe de Ana pode combinar esses alimentos usando um de cada grupo? Bom, então tem uma quantidade considerável de maneiras de fazer. Eu vou pegar um exemplo um pouco mais simples para a gente poder entender como que nós vamos calcular o número de maneiras diferentes de combinar os grupos que ele deu, que foi 3 tipos de grãos, 4 tipos de frutas e 3 tipos de legumes, tá? Eu vou pegar um exemplo aqui de uma combinação que é bem simples de entender. Se eu fosse fazer a combinação de 2 tipos de calças, que tá aqui, tá? E 4 tipos de camisetas diferentes. Então tá lá as combinações. Uma com a camiseta da cor roxa, uma com a camiseta da cor preta, uma camiseta com a cor cinza e outra camiseta com a cor vermelha. E do lado tem a calça do tom cinza, tem a calça do tom rosa e fazendo as mesmas combinações. A gente percebe que no total dá quantas combinações diferentes? 8 maneiras diferentes de se vestir esses tipos de 2 tipos de calça e 4 tipos de camiseta. A maneira mais fácil de fazer a contagem é usando a multiplicação, ou seja, eu tenho 2 tipos de calça, 4 tipos de camiseta, eu faço 2 vezes 4 é igual a 8 combinações no total. Isso é conhecido na matemática como o princípio fundamental da contagem. Então, aí a gente utiliza algumas maneiras para fazer esse cálculo mais rápido. Bom, dito isso, fiz aí a maneira, então a gente vê as possibilidades, multiplica, dá o total de combinações possíveis. Então, o que nós vamos fazer aqui? Ó? São 3 tipos de grãos, 4 tipos de fruta e 3 tipos de legumes. De quantas maneiras ela pode combinar os alimentos? Fácil, muito simples, é só fazer 3 vezes 4 vezes 3 novamente, vai dar um número total de combinações usando o princípio fundamental da contagem. Esse daí é chamado de princípio multiplicativo de contagem, certo? Não precisa copiar o exemplo só eu coloquei uma quantidade menor, que é mais fácil de fazer as combinações, e aí você só faz a multiplicação dos números de combinações aí, 3 vezes 4 vezes 3 novamente. Bom, continuando, o 2. A nutricionista disse que, para manter o peso saudável, os jovens devem ingerir, em média, 2.200 quilocalorias por dia. Ana costuma fazer 5 refeições diárias, em média. Quantas quilocalorias ela deve consumir em cada refeição para ingerir 2.200 quilocalorias diárias? Bom, então são 5 refeições, ela precisa consumir um total de 2.200 calorias. Em cada refeição ela tem que consumir quanto? Em média, né? Porque pode ser mais ou pode ser menos. Basta a gente pegar o número de calorias total e dividir por 5, que são 5 refeições que ela tem que fazer, certo? O 2 não dá para dividir por 5 porque ele é menor. Então nós vamos fazer o agrupamento dos números para que a gente possa respeitar o princípio da divisão, que é ter um número maior dividido pelo número menor. Então 2 não é, mas agrupando ali 22, ele é maior do que 5. Aí você tem que fazer 5 vezes quanto, que dá 22, ou chega mais próximo de 22. Aí vai calculando os restos aí que sobram e aí vai dar um número exato nessa divisão aí, que seria o número de quilocalorias
que ela tem que absorver em média, porque pode ser mais ou pode ser menos, tá? Bom, então continuando agora na página 10, atividade 3. Assistindo o filme Muito Além do Peso, João descobriu que, ao consumir 7 latinhas de refrigerante em uma semana, uma pessoa ingere 259 gramas de açúcar nesse período. Ficou assustado com a descoberta e pensou quantas gramas de açúcares uma pessoa consumiria com 4 semanas bebendo apenas o refrigerante das latinhas. Ajude-o neste cálculo. Bom, uma semana é igual a 7 dias. Então significa o quê? Que ali no caso ali, ele fez o cálculo do quanto que ele fez nos 7 dias aí da semana, que são 259 calorias. 4 semanas, ou seja, seria 4 vezes mais o valor de açúcar que foi dito aí no texto, que é 259 gramas. Para dar o total, basta a gente multiplicar por 4. Então você vai fazer 259 vezes 4, aí vai dar um número total de calorias durante 4 semanas, que é aproximadamente um mês, tá? Bom, certo, agora vamos para os próximos. Preocupados com as informações sobre a quantidade de açúcares em uma lata de refrigerante, João, durante as férias de verão, consumiu em um mês 10 latinhas de refrigerante e Ana consumiu 7. Quantos gramas de açúcares João consumiu a mais do que Ana, considerando os refrigerantes que tomou? Bom, então nós vamos ter que fazer o seguinte, nós vamos ter que comparar a quantidade que cada um tomou de latinhas e para poder observar a situação e comparar os dois, o quanto que o João consumiu. Obviamente ele consumiu mais porque ele consumiu 10 latinhas e Ana consumiu 7. Mas para isso nós vamos fazer o seguinte, nós vamos ver se em uma semana, igual eu falei, os 7 dias, por isso que eu frisei aquela parte do item anterior, nós vamos ver quanto que tem em cada latinha, ou seja, se ele consumiu 7 latinhas, deu 259 gramas de açúcar, em uma latinha quanto tem? Basta a gente fazer uma divisão para a gente poder saber em uma latinha. Então eu coloquei, ó, 7 latinhas é igual a 259 gramas de açúcar, dividindo por 7, a gente vai encontrar em uma latinha. Aí a gente compara, né? O João consumiu 10 e Ana consumiu 7. Então, ou seja, basta multiplicar, aí a gente consegue achar o valor, certo? Bom, vamos pegar aqui o primeiro para fazer a divisão. 2 não dá para dividir por 7, então a gente tem que fazer esse agrupamento, que é 25. 25 dividido por 7 dá para dividir. Aí só seguir os princípios aí da divisão para poder dividir. Vai achar o número aqui, certo? Esse número nós vamos multiplicar por 10. Por que por 10? Para saber o número de açúcares que o João ingeriu durante 10 latinhas de refrigerante, né? 10 vezes que ele ingeriu a latinha de refrigerante. Achou isso daí? Nós vamos fazer a diferença. No item anterior, já foi dado, né, 7 dias, uma semana, já foi dado o número de açúcares que uma pessoa vai ingerir. Então é só comparar, vai dar um número aqui, é só comparar para saber o quanto que ingeriu a mais. Ou seja, como nós vamos fazer isso? Fazendo uma subtração simples, né? A diferença. Então nós vamos pegar o valor que deu do que o João consumiu, menos o que a Ana vai consumir, que são 7 latinhas, igual ao item anterior, 259 gramas de açúcares. Bom, continuando agora a atividade 4, a última sequência de atividades para a aula de hoje. Para a despedida das férias, Ana organizou uma festa que resolveu comprar lanches naturais e embalagens de achocolatados. Ela foi ao supermercado e verificou que cada pacote de meia dúzia, para quem não lembra, uma dúzia é igual a 12 unidades e meia dúzia, 6 unidades, tá? De lanches naturais custava R$12.
Quantos reais Ana irá gastar se comprar 168 desses lanches? Justifique a resposta. Bom, eu vou colocar o cálculo. Se você quiser colocar a resposta após efetuar o cálculo, tranquilo, tá? Bom, se são meia dúzia, ou seja, 6 unidades de lanche custa R$12, marquei aqui, nós vamos ter que descobrir qual é o preço de um lanche. Se a gente descobrir o preço de um lanche, a gente multiplica por 188 unidades, que é o que ela vai comprar, e aí a gente acha o preço que ela vai pagar. Então, se são 6 lanches é igual a R$12, para achar o preço de um lanche, basta eu pegar os R$12, dividir por 6 unidades. Aí o que acontece? Um não dá para dividir por 12, então a gente vai ter que fazer o agrupamento aqui novamente. Vai ser 12, um não dá para dividir por 6, então vai ser o 12. A gente vai fazer 6 vezes quanto que dá 12. Essa vai ser a resposta, que é o preço de cada lanche. Achou esse valor aqui? Nós vamos pegar esse valor e multiplicar por 168, que são 168 unidades que ela vai adquirir deste lanche natural. Bom, feito o cálculo, aí coloca a resposta lá. Mas pediu para justificar, coloca a resposta. O item B. Ana leu na embalagem de 200, que é a caixinha pequena, aquela caixinha de suco, alguma coisa assim, ml de achocolatado, que nesse produto há aproximadamente 30 gramas de açúcar. Ela comprou uma quantidade de embalagem de achocolatado que totalizou 1.890 gramas de açúcar. Quantas embalagens ela comprou desse achocolatado? Para fazer isso, basta fazer uma divisão simples. É pegar o total, dividir pela quantidade de açúcar que tem em uma embalagem. Aqui só uma dica, com 2 números na chave, às vezes é um pouquinho complicado de fazer, mas como os 2 números que a gente vai dividir têm a terminação com 0, a gente pode simplificar em matemática. O que significa isso? A gente vai tornar o cálculo mais simples. Então, como termina com 0 e um 0, a gente pode cortar um 0 de cada número e aí fica mais fácil de fazer. Então, em vez de fazer 1.890 dividido por 30, a gente simplificando um 0 de cada, eu só posso fazer isso quando tem as terminações com 0, tá? Eu vou fazer 189 dividido por 3. 1 não dá para dividir por 3, mas 18 dá. Então aí fazendo a divisão 18 por 3, 3 vezes quanto que dá 18, sobrando o resto, desce o 9 lá e faz o mesmo processo, respeitando os princípios da divisão. Isso aí vai dar uma divisão exata, ou seja, quando você terminar, vai ser o resto igual a 0, não vai sobrar nada, tá? Bom, continuando aqui, o último exercício da aula de hoje, o item 3. Ana fez a festa de despedida das férias em um parque. Sua mãe alugou 72 cadeiras que deveriam ser dispostas em uma forma retangular em fileiras e colunas na área central do parque. Ana ficou pensando, aí tem o item 1 ali, né? Se fizer 6 colunas, quantas cadeiras teriam em cada fileira? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar o total de cadeiras e dividir por 6, para poder achar quantas fileiras vai dar. Então, 72 dividido por 6. O segundo item aí. E se fizer 12 colunas, de quantas cadeiras teriam em cada fileira? É um princípio, né? Nós vamos pegar os 72, que é o total de cadeiras, dividir por 2. Nesse caso aqui vai ter que fazer um agrupamento, mas o resultado que dá o de cima vai te ajudar a achar 12 vezes quanto que vai dar o 72. O número de cima vai te ajudar, tá? Bom, e o último item dessa primeira sequência é se ela fizer 3 colunas, quantas cadeiras teriam em cada fileira? Ora, é o mesmo princípio. 72 dividido para 3. Nesse caso não precisa fazer agrupamento, porque 7 é maior do que 3, então dá para a gente dividir. 3 vezes quanto que dá o 7. Bom, aí o último item teria várias formas, eu vou colocar só as maneiras que dá uma coluna, um número de colunas e filas exatas.
para vocês treinarem a parte da divisão aqui, tá? Que é o terror da meninada aí, né? Vamos lá. Ajude Ana a resolver esse problema e depois responda. Há outras formas de organizar essas cadeiras em filas e colunas com a mesma quantidade de cadeiras em cada uma? Justifique. Tem muitas e muitas maneiras. Eu vou pegar só as que não estão aí nessa primeira parte. A primeira parte é dividir em duas, porque é par, dá para dividir para 2. Então, fica 72 dividido por 2, vai dar uma quantidade exata. Depois do 3, que já está lá em cima, o próximo item seria por 4. 4 fileiras também vai dar exato. Então, aí você faz 72 dividido por 4, vê o quanto que dá. Dá uma divisão exata. Depois do 2, seria o 6, mas o 6 já está lá. Depois teria aí teria o 8. Por 8 dá para dividir também. Então, 8 vezes quanto que dá 72, tá? E aqui já tem que pegar direto porque 7 é menor do que 8, então tem que fazer o agrupamento de 72. E depois tem um 9, né? Então 9 vezes quanto que dá 72. A anterior vai te ajudar a achar qual o número que 9 vezes quanto dá 72. Tem que fazer o agrupamento também nesse caso porque é menor. Depois disso teria o 12, mas o 12 já está lá em cima, então não vou colocar ele novamente. Aí o próximo vai ser o 18. O 18 ele é resultado da divisão de um dos itens anteriores aí. Então, se você achar 18, basta pegar o número que está lá na chave, multiplicar por 18, você vai achar o resultado igual a 72. E tem que fazer o agrupamento aqui, porque tem que fazer direto, porque 7 é menor do que 18, tem que fazer 72. 18 vezes quanto que dá 72? E o último resultado exato, também as anteriores vai te ajudar a achar. 24 vezes quanto que dá 72, porque dá para fazer 24 fileiras também. Nesse caso tem que fazer o agrupamento também para poder achar o número exato para essa divisão. Bom, então ficou um monte de divisão para fazer nesse último item, e aí é bom que treina os princípios da divisão também. E o foco dessa primeira atividade é o aprofundamento nas operações básicas matemáticas, que são adição, multiplicação, divisão e subtração. Bom, então é isso. Qualquer dúvida, pergunta lá, aí a gente tenta auxiliar e a gente se vê numa próxima aula. Até!